Estou aqui com o Jardel Lago, que é assessor de investimentos, engenheiro, economista, fez mestrado em economia, macroeconomia aplicada. Então, é um cara assim, que tem um conhecimento imenso sobre mercado, sobre economia de uma forma geral e como isso afeta os nossos investimentos, né? Que é exatamente o tema aqui do nosso encontro, do nosso bate-papo. Então, obrigado, Jardel, pela presença. Pode se apresentar um pouquinho aí para o pessoal te conhecer melhor também. Nada, eu que agradeço o convite, Marcel. Fico aberto para assim poder vir aqui e ajudar no que eu puder. Falando um pouco de mim, eu sou sócio e assessor de escritório de investimentos, economista, engenheiro e mestre em economia aplicada, macroeconomia aplicada para ser um pouco mais específico. Vou falar um pouco aqui sobre essa interseção, né, entre economia e um pouco de finanças. A gente, quando lê jornal, percebe essa interação o tempo todo, né? Mas muitas vezes esse conceito não é claro, porque apesar de serem coisas amplas, são muito difíceis de se entender, né? E a gente lendo no dia a dia passa termos lá que a gente acha que entende, mas na prática a gente não consegue capturar o conceito. O que a gente entende como pontos importantes para entender economia aplicada a finanças? Então, duas coisas são primordiais e hoje a gente pode concentrar nelas, que já vai dar um embasamento muito grande para conseguir fazer essa conexão, né? Minha carteira de investimentos com o que vem acontecendo no cenário econômico. Quais são essas coisas, né? Quais são esses conceitos? Dois conceitos importantes que andam juntos, né? Apesar de serem coisas diferentes, que é a taxa básica de juros, aqui no Brasil a gente chama de Selic, e a inflação, né? Que é o aumento generalizado de preços. Vou começar pela inflação, explicar um pouco o que é isso, aí depois eu vou trazer como ela se relaciona com a Selic e, por consequência, como se impacta nos meus investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável. O que é a inflação? A inflação, na prática, é o aumento de preços ao longo do tempo, né? E o aumento de preço faz com que o mesmo produto ele fique mais caro, não por uma característica de mais valor, né? Mas sim porque existe uma perda do poder de compra, ou seja, o ativo que você tem, que é dinheiro, que você trocou seu tempo e trabalho por ele vale menos do que um outro bem, né? Então existe essa relação entre o dinheiro perder valor ou ganhar valor, ou bem ganhar valor ao longo do tempo. O que a gente observa, né, é que os bens eles ganham valor ao longo do tempo em relação ao dinheiro, ou seja, o nosso dinheiro ele perde valor ao longo do tempo por uma série de motivos. Então a inflação, esse aumento generalizado de preços que corrói o meu dinheiro, corrói o meu poder de compra. Então, resumindo, a inflação é uma coisa indesejada, né? Inflação é uma coisa alta de forma indesejada. E por quê, Marcel? Porque A inflação muito baixa também é um problema, então? é um problema, né? Pior que a inflação alta, né, é a inflação negativa. Porque você posterga o consumo. Se eu acredito que os bens vão ficar mais baratos no ano que vem, semana que vem, eu vou deixar de comprar hoje, né? Eu gero um ciclo que o nível de produção diminui, né, por consequência, menos emprego, menos renda e os preços caem novamente, né? Então a deflação acaba sendo um problema maior do que a inflação. Óbvio que a inflação muito alta também é um problema, né? O ideal é uma inflação levemente positiva, né, porque eu tenho um nível de preço crescente, né, estável e não tenho esse problema de deflação. Inflação zero seria talvez o ideal, mas é uma coisa que não existe, né? Ou ela vai ficar um pouco positiva, um pouco negativa. Por que a inflação é um conceito importante? Porque ficar rico ao longo do tempo não necessariamente é ter mais dinheiro, né? Ficar rico é poder comprar mais coisas, Certo. mesmo que seja com menos dinheiro. Chamado poder de compra. Hein? Poder de compra. Você aumentar o seu poder de compra ao longo do tempo. Isso é riqueza, né? Isso pode ser acompanhado de mais moedas, né? De mais dinheiro ou não, né? Existe esse conceito importante. Muitas vezes a gente não percebe isso ao longo do dia, né? Mas quem para observar, R$10 hoje vale muito menos do que R$10 há 20 anos atrás. Né? Ou seja, o poder de compra ele é menor, né? Com os mesmos R$10. Então, um bem hoje ele vale mais do que valia lá atrás. Coisa de que lá era 10, hoje vai valer, talvez custaria R$15, 20. Indo para uma parte mais prática de como lidar com a inflação. É possível nos investimentos, então, se proteger contra a alta da a inflação? É possível, tanto na renda fixa quanto na renda variável. E na fixa de uma forma mais direta,
A inflação no Brasil ela é medida pelo IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então ele é calculado de que forma? Existe uma pesquisa mensal que ela vai apurar o padrão médio de consumo das pessoas com renda de 1 a 40 salários mínimos e vai refletir o aumento de preços de cada item desse nesse índice. Tem investimentos hoje que são atrelados a esse índice IPCA. Então, quanto mais esse índice aumenta, e esse título, no caso da renda fixa, ele se valoriza junto. Né? Então, existe esse mecanismo de proteção contra o aumento de preço. Na renda variável, existe uma correlação natural de aumento de preços com os ativos, porque quanto mais caros os produtos ficam, as empresas repassam preços, né? Então, existe uma tendência de, ao longo do tempo, um aumento de inflação e gerar aumento de faturamento nas empresas, e, por consequência, existe essa relação. Não é uma relação direta, não é uma relação no D0, né? Mas é uma tendência de longo prazo que essas coisas se convergem ao longo do tempo. Esclarecer também, renda fixa, operação de crédito, né? Você empresta dinheiro para alguém, vai receber juro. Perfeito. E renda variável, você vai participar como sócio, algo nesse sentido, de um empreendimento. Né? Se ele der certo, tudo certo. Se não der, você perde dinheiro, né? Exatamente. No caso da operação de crédito, você tem um contrato ali, a pessoa vai te pagar juros depois de determinado prazo. E corrigido por um indexador. Indexador, que no caso aí, inflação, por exemplo, é uma forma de você se proteger ali, IPCA+, né? IPCA é o índice geral de inflação. Exato, exato. E por que a inflação ela é importante de se entender? Né? Porque comentei com vocês que aumento de preços gera perda de valor no dinheiro. Né? Nosso trabalho, que a gente transfere lá, a gente recebe uma quantia no final do mês, aquilo pode valer mais ou valer menos, dependendo se os preços das coisas sobem mais ou menos. Né? Isso é uma preocupação que nosso guardião da nossa moeda, né, que seria aqui, no caso do Brasil, o Banco Central, ele tem. Né? E para evitar que essa desvalorização do dinheiro aconteça de forma muito acelerada, né, ele utiliza um instrumento chamado taxa de juros, que é uma taxa de juros que ela vai balizar o custo do crédito na economia brasileira, por exemplo. Né? Não só esse canal, como vários outros. Mas na prática, o que ele vai fazer? Se eu tenho um nível de inflação elevado, ele vai tentar frear o nível de atividade, né? Esfriar a demanda, que a gente fala, com um nível de taxa mais alto. Por quê? Consumir fica mais caro e investir fica mais difícil, né? Dado que eu tenho uma taxa básica e com risco zero, com liquidez imediata, eu tenho rentabilidade elevada, que no caso de hoje seria uma Selic de 15%, não é qualquer investimento abrir uma nova fábrica que vai valer a pena eu trocar o meu dinheiro por esse negócio para me remunerar muito a mais do que esse rendimento que eu tenho no D0. Então isso desincentiva muito investimento e muito consumo. Um exemplo prático para isso é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado que ele funciona muito impulsionado por crédito. Quanto mais caro o crédito, né, mais cara a parcela, menor o público potencial para poder comprar aquele tipo de imóvel. Quanto mais barata a parcela, quanto menor os juros, mais barata a parcela e eu aumento o público potencial que pode comprar aquele mesmo empreendimento. Isso, então, exceto também em casos que a gente tem subsídio, né, do governo ali, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, que é um programa do governo que foca nas pessoas do público de baixa renda, né? Exato. E também é até interessante trazer esse conceito da taxa de juros, como afeta o mercado imobiliário, que às vezes as pessoas ficam na dúvida também. Muitas das vezes a taxa de juros ela acaba não afetando tanto os mais pobres nessa questão imobiliária, né? Porque tem os programas ali com taxa subsidiada que acaba cobrindo muito, pegando como garantia, digamos, ali o FGTS, né? Uhum. E um lastro. Um lastro, né? Para conseguir emprestar esse dinheiro. E o pessoal de alta renda também acaba tendo dinheiro para comprar à vista, né? Muitas das vezes, não precisa nem de crédito. Então, assim, taxa de juros ela acaba afetando mais, né, a população com uma renda intermediária ali entre esses dois patamares, né? Exato. No caso de programas incentivados, a taxa já é travada, né? Então, independe se o Banco Central ele vai movimentar a Selic ou não, aquela taxa ali já é predeterminada. Então, não tem um efeito direto. Agora, no restante, e aí, principalmente expandindo para outros setores, o mercado os outros mercados sofrem mais. Né? Então, o nível de custo de crédito maior, uma antecipação de recebíveis de uma empresa fica mais caro.
né? Então, uma empresa que ela vende muito a prazo, aí antecipa isso, ela passa a ter uma operação mais menos assim, com o resultado operacional pior, né? Porque se ela precisa antecipar esse dinheiro, ela vai custar muito mais caro do que A despesa financeira ali da ela empresa, passa a ter né? uma despesa financeira maior e consome parte do caixa dela. Uhum. Então esse movimento de juros mais altos, né, vai afetar vários segmentos, alguns menos, outros mais, né, mas afeta todo mundo. Então, tanto por esse lado do consumo, quanto pelo lado do investimento. Mesmo que a empresa esteja capitalizada hoje, ela não tem uma despesa financeira, pelo contrário, ela tem uma receita financeira, né? Se ela tem uma receita financeira elevada, ela só vai trocar essa receita financeira desse caixa para um projeto que renda o suficiente a mais para poder cobrir essa receita que ela tem e adicionar ainda um retorno para ela correr esse risco. Aquela taxa mínima de atratividade, Aquela né? taxa mínima de atratividade. Então tem que ter um valor superior à taxa básica de juros para ser minimamente viável, para ela se descapitalizar para poder fazer empreendimento de um negócio novo. Perfeito. Então, a inflação afeta diretamente a nossa vida pela perda do poder de compra. O juro, ele vem justamente para esfriar a economia, digamos assim, forçadamente, né, para conseguir segurar a inflação, mas acaba afetando também, obviamente, como atinge a atividade econômica, fazemos parte, né, da economia, somos afetados da mesma forma, uns mais, outros menos, depende ali até dos programas sociais que estão disponíveis, né, de determinados setores, empresas, pessoas físicas são afetadas de formas diferentes. E como isso gera ciclos na nossa economia, né? Essa questão da inflação, o aumento do juro, mas em algum momento a inflação cede, o juro vai poder ceder e a gente começa a entrar num ciclo econômico ali, né? De alta e baixa de juros. Exato. O Banco Central ele tem como referência o que ele chama de um crescimento potencial, né? O que é o tanto que a atividade ela consegue crescer de forma natural. Se a gente estiver crescendo acima desse potencial, né, com um nível de inflação elevado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar restringir. Né? Se a gente estiver crescendo abaixo desse potencial, com um nível de inflação baixo, ele vai tentar estimular reduzindo a taxa de juros. Na prática, a gente tem sempre um projetado crescente, né? Só que o ciclo ele vai ficar em alguns momentos crescendo acima dessa linha de tendência ou abaixo dessa linha de tendência. Então ele vai seguindo essa tendência ao longo do tempo. O quanto que podemos crescer vai depender de quanto a gente consegue crescer nesse potencial ao longo do tempo. Mas trazendo aqui para a gente para o cenário do investidor, pessoa física, além da taxa de juros ela afetar consumo, afetar investimento das empresas, ela pode também ser atrativa para quem tem dinheiro. Existem produtos de renda fixa que são atrelados, são indexados à taxa Selic. Então eles vão te remunerar Selic ou Selic mais alguma coisa. Então em níveis de Selic elevados, que a gente passa hoje, ele acaba sendo extremamente atrativo, porque você consegue ter um rendimento elevado e uma liquidez boa também ao longo do tempo. Como é que a Selic ela afeta a renda variável? Diferente da inflação, que existe um formato de repasse ao longo do tempo, né, que as empresas vão faturar mais porque ela vai repassar preço, a Selic ela vai impactar diretamente a despesa financeira das empresas. Então, empresas mais alavancadas, e a depender da indexação desses contratos de dívida que elas têm, o nível de Selic ela pode deixar isso mais caro. Como é que fica mais caro? A empresa tomou crédito a CDI barra Selic, mais 2. Com o Selic a 15, ela está pagando uma taxa de juros de 17% ao ano. Né? Ela já pegou dinheiro, já investiu, muitas vezes é um projeto que ia remunerar a 13, 14, mas como a Selic aumentou, o custo da dívida aumenta, muitas vezes esse projeto ele não paga o custo que ele está tendo. Isso vai gerar margens inferiores para a empresa, talvez um líquido negativo, né, por conta de um aumento no nível de despesa financeira. Por consequência, menos lucro, isso afeta diretamente o resultado da empresa e o preço da ação também ao longo do Perfeito, tempo. isso afeta a renda variável diretamente, porque o preço da ação está atrelado ali ao lucro da empresa, né, diretamente. Muito bem. Então, no caso, o juro mais alto, ele é algo indesejado, no sentido de prejudicar o endividamento das empresas, né? Muitas empresas atreladas a juro pós-fixado, né, que é aquele que está atrelado ali à taxa de juros. Inclusive, as empresas devem
na medida do possível, optar por, muitas das vezes, né, crédito, né, pré-fixado, né, que ela consegue ter uma previsibilidade ali do quanto ela está pagando. Que é o contrário, às vezes, dos investimentos. Né? Muitas vezes a gente fala do indexador pré-fixado nos investimentos, que ele representa um certo risco a mais, né, para o investidor, porque se o juro continuar subindo, ele fica preso naquela taxa. Agora, para quem toma dívida, é o contrário, né? O pós-fixado ele tem de ser mais arriscado do que o pré-fixado. Exato. O pré, para quem toma dívida, é uma previsibilidade maior, dado que você só vai tomar dívida se o retorno esperado for acima desse nível de taxa que você está contratando. Né? Então, mesmo que a taxa de juros caia, se o meu projeto paga o meu custo da dívida, beleza, no momento eu vou encerrar e daí em diante eu tenho melhoras de margem naquele negócio. Agora, para quem está investindo, tem um risco adicional. Né? Em países emergentes como o nosso, em que a gente tem muita oscilação de inflação e taxa de juros, o pré ele passa a ser até um risco adicional, porque você pode estar travando a taxa hoje e em 6 meses o cenário mudar de forma relevante e o que era bom há 6 meses atrás não é tão bom hoje. Né? Então o pré tem que estar claro desse risco que você assume quando coloca na carteira. E diferentes países vão ter diferentes taxas de juros, né? Cada um vai ter seu banco central lá, vai estabelecer a política monetária. E no Brasil a gente tem, naturalmente, uma taxa de juros um pouco mais elevada, né? Do que, inclusive, a gente acompanha aí diariamente, a gente, né, juro real, um dos maiores do mundo, se não o maior, né? Então, isso tem uma causa, talvez a gente tenha uma inflação mais alta, por isso a gente precisa ter um juro mais alto, o que explica-se um pouco dessa dinâmica da economia brasileira, por que a gente costuma ter juros mais elevados normalmente? Então, essa é uma discussão grande, né? Não tem nenhum consenso do que causa esse nível de juros elevados no Brasil. O que é um fato? A gente convive com níveis de juros mais altos que países similares e mesmo níveis de desenvolvimento que o nosso. Uma das explicações para isso é o fiscal. Né? O Brasil ele tem um problema fiscal, já não é novo, já é antigo, só que essa dinâmica ela mudou um pouco ao longo do tempo. Na década de 80, por exemplo, a gente tinha um fiscal ruim, mas se pagava muito com inflação alta. A partir do momento que a gente teve a virada para o plano real... Como assim que você fala paga com inflação alta? Como é que é essa dinâmica? Porque o governo ele emite moeda para poder manter o mesmo nível de gastos. Né? Então, quando você emite moeda, dado que eu tenho a mesma quantidade de bens, eu estou, na prática, aumentando o preço daqueles bens, né, para manter um nível de gasto corrente. Então, o governo financiou por muito tempo o gasto público com inflação alta, basicamente. Depois a gente teve uma mudança. Né? A gente passou alguns momentos de fiscal um pouco melhor, só que hoje a gente já não paga um problema fiscal, né? Um fiscal com emissão de moeda ou com inflação alta, a gente paga com juros elevados. Um indicativo disso é olhar o que a gente viu ali com a inclusão do teto de gastos. Né? A Selic caiu da casa de 14,70 para 6,5 por conta de uma austeridade fiscal maior, né, mais rígida, e uma proposta diferente de disciplina fiscal para o Brasil. Então a gente viu uma redução relevante da Selic naquele período. Em um curto espaço de tempo, a Selic diminuiu bastante por conta de não necessariamente uma melhora diária, né, mas foi assim, uma visão, uma expectativa, né, melhor de umas contas públicas mais equilibradas. Então, a expectativa afeta os números da economia hoje. Perfeito, hoje. A grande diferença da economia para a física é justamente a expectativa. A física eu posso repetir o mesmo experimento várias vezes que vai ser padrão, né? Quantos quilos essa cadeira aguenta? Você vai testar isso com 1, 2, 5, 10, 100 vezes, vai ter certeza. Na economia, por conta da expectativa, os agentes acabam antecipando os movimentos. Né? E o fato de você antecipar, muitas vezes, é uma profecia autorrealizável. Né? Então, se eu espero que uma coisa aconteça, isso pode, de fato, acontecer. Um caso claro para isso é o aumento de preço. Se eu acredito que a inflação já vai ser maior o ano que vem, eu já aumento o preço logo hoje para poder me precaver. Só que se todo mundo faz isso, a inflação, de fato, aumenta. Né? E o efeito no ano que vem é você aumentar de novo, né? De novo, rápido. Então, a expectativa ela afeta diretamente a economia hoje, tanto para a inflação,
quanto para a Selic, para juros. Então, o governo, as contas do governo importam. As Né? contas do governo. Então, o governo é como se fosse um grande consumidor. Né? Ele emprega muita gente, né? São os servidores públicos, ele investe, né? Faz investimentos em obras e tudo mais, que naturalmente vai gerar contratação de mão de obra pelas empresas terceirizadas ali, né? Então, o governo é um grande consumidor, então quando ele pisa no acelerador, ele, né, naturalmente gera mais negócio, aquece a economia pela política fiscal, né, pelos gastos, e isso tende a gerar inflação, é isso. Isso pode gerar inflação. E consequentemente, aumenta o juro. Quanto maior a participação do Estado na economia, mais influente é o seu nível de gastos, né, ou sua austeridade. E aqui, eu posso até dar um exemplo, fazer uma analogia. Pensa um pequeno povoado em um estado distante e chega uma empresa grande e monta uma fábrica ali. Né? As terras que não valiam tanto até pouco tempo passam a valer, porque essa empresa provavelmente já começou a comprar terras. Ela vai ter necessidade de construir casa para que pessoas que trabalham nela morem. Né? Então, ou seja, o preço das coisas, o preço dos ativos ali próximo foi influenciado por conta de um ente grande, que é essa empresa nessa região. Né? O governo é como se fosse algo parecido, só que o ambiente Brasil. Né? Então, seja um agente grande ou um agente forte. Então, os movimentos que ele faz, né, de aumento de gastos... Governo federal, né? Governo federal, União. Os estaduais, municipal também influencia de alguma forma. Também influenciam. Só mas que é descentralizado. Né? Só que é um pouco mais controlado. Né? O fato dos estados não poderem mais emitir dívida, isso dá um certo... Limita, né? Um certo controle, né, no que eles têm de margem de manobra para poder fazer, porque está um pouco limitado de orçamento que eles têm. E para quem não sabe, o governo federal ele pode emitir dívida, né, que são os títulos públicos. Pessoa física hoje pode acessar por meio do Tesouro Direto. O Tesouro Direto não é o ativo, né, ele é um sistema, plataforma do Tesouro Nacional junto com a B3, né, para negociar esses títulos para pessoas físicas. Né. Antigamente, sem o Tesouro Direto, se só acessava indiretamente, né, por meio de fundos de investimento que aplicavam em títulos públicos, né, basicamente isso. Exatamente. Então, no caso, o governo, por poder emitir dívida, ele pode, então, em alguns momentos, gastar mais do que arrecada, né? Sim. Porque ele vai financiar esse custo emitindo dívida, né, para conseguir fechar as contas, digamos. Só que a gente sabe que o aumento da dívida, né, seja para uma pessoa física, para uma empresa, para um estado, um governo, é algo que precisa ser monitorado, né, de certa forma, porque senão se aumenta muito o juro, né, o pagamento de juro, e isso afeta o seu dinheiro no final das contas. Ali, seu fluxo no dia a dia, né? Seu fluxo ali para pagar as contas de servidores, para fazer a máquina pública girar, né? Isso, ele acaba consumindo para existir, né? Não para investir, né? Então o governo ele tem o recurso dele, que ele paga as despesas dele, que é o dia a dia. Ele poderia usar o dinheiro dele também para poder investir, né? Fazer infraestrutura, novos projetos, e em áreas que desenvolver, levar, por exemplo, rede elétrica para as pessoas, né? Rede de saneamento. Ele poderia fazer isso, que é um investimento público. Só que se ele não tem uma conta equilibrada, né, entre receita e despesa, ele acaba que ele emite ali mais para cobrir as despesas correntes, né? E no máximo fazer o que é importantíssimo que seja feito, né? Então você não consegue ter uma política de Estado que é direcionar os investimentos públicos ou direcionar, de certa forma, os investimentos privados para uma direção, né? Então você tem uma dificuldade adicional. O interessante é que é até um ciclo, né? Se o governo ele gasta mais, ele acaba, né, sem ter uma receita, né, que compense isso, ele precisa emitir mais dívida. E também o fato dele gastar mais, ele acaba, de certa forma, contribuindo para a inflação, que por sua vez, por meio do Banco Central, ele vai ter que se posicionar por meio do juro, né, para fazer esse controle da inflação. Esse juro aumenta, o governo mais endividado tem que pagar mais juros para cobrir essa dívida, sobra menos dinheiro, e aí tem que, de repente, pegar mais dívida para conseguir cobrir as despesas. Então, essa bola de neve é perigosa, né? Então, o governo... Com certeza. Né? Porque a arrecadação, ela é finita e vai depender na prática ali, hoje, muitas vezes, de atividade econômica, né? Crescendo, para poder o governo arrecadar mais. Se eu tenho um nível de juros mais altos, a atividade econômica não cresce, a empresa não fatura um tanto, ele não arrecada da forma que poderia. Aí ele acaba, ou seja, espremendo um pouco mais a atividade para manter o mesmo nível de gasto corrente ao longo do tempo.
é uma relação, não é tão simples de entender, né? Mas se a gente trouxer ali para um ambiente familiar, né? Como se você tem seu salário, sua renda, que vem de várias fontes diferentes, né? Só que você não consegue, com essas fontes, cobrir suas despesas. E para cobrir a despesa, você vai e vai tomar um dinheiro emprestado para poder ter recurso ali para poder ir pagando, né? E aí, à medida que o recurso vai acabando, né, se você não usa ele de forma eficiente ou não organiza as contas, você tem que emitir de novo para poder manter esse nível, esse padrão de vida, né? Vai chegar um momento que você não consegue mais tomar, ou cada vez que você pega mais empréstimo, né, ele vai ficando mais caro. Como isso afeta a gente aí que está investindo, os investidores, né? Se a gente tem um governo que acaba gastando mais, emite mais dívida, inflação, juro mais alto, para quem está na renda variável, né, que depende muitas das vezes na nossa bolsa, né, metade é investidor internacional, estrangeiro, né? Então isso afeta a confiança dos investidores internacionais no Brasil. Como é que é essa dinâmica da confiança do investidor para investir no Brasil? Como é que isso funciona? Então, todo mundo vai colocar recurso em algum lugar, ele avalia a segurança daquele ativo, né? Que é o que é segurança? Estou trocando meu dinheiro por ativo, qual a chance daquilo se perpetuar ao longo do tempo? Ele pode ser bom por um tempo, mas por quanto tempo? Quanto pior esse fiscal, né? Ou seja, essa relação dívida e crescimento que eu tenho um risco maior, né? De chegar algum momento e ele não conseguir mais fazer essa rolagem de dívida, talvez eu tenha que aumentar imposto, ou pior, né, ter uma perda de valor na moeda relevante, então essa pessoa, na hora de trazer o dinheiro de volta, traria muito menos, né? Então, além do risco do investimento que ele está comprando bolsa, por exemplo, né, o risco de quando ele tentar repatriar isso ser um valor menor por questões macroeconômicas do país, né, não por conta daquele ativo. Então é o risco a mais que ele tem que avaliar. E aí o investidor ele sofre por isso porque eu acabo tendo uma renda variável com muita oscilação. Em momentos que eu acredito que isso vai ser um pouco mais tranquilo, eu tenho fluxos positivos, quando eu tenho uma aversão a risco, tenho fluxos negativos, e o que causa esse aumento de volatilidade que a gente fala, né? Os preços subindo e caindo de forma acelerada. E quando o investidor estrangeiro ele fica mais averso a esse risco, né, para essas questões, o governo de repente não conseguir rolar a dívida, ele acaba não trazendo dinheiro para o Brasil, né? Ele não acaba. Porque o Brasil é sempre uma opção, né? O Brasil representa muito pouco da economia global. Então tem que ser muito atrativo para o investidor estrangeiro colocar recurso. E é muito fácil dele trocar Brasil por Chile, né? Brasil por México, né? Que são pares, né? Economias ali em desenvolvimento, algumas com vantagens em relação a outras, a nível de juros, potencial de crescimento. E se ele entende que aqui a gente vai tomar um caminho diferente do que seria o ideal para a própria economia, ele tira e troca, vai comprar México. Por exemplo, pode se beneficiar com os Estados Unidos, né? Então é muito fácil fazer esse movimento hoje porque os mercados são mais líquidos, né? Só que isso afeta diretamente a gente aqui internamente, né? Com o fato do investidor que ele está avesso a risco do Brasil e tirar recursos. Recentemente a gente viu até um case interessante, que foi aqui no Brasil tem uma empresa chamada Cosan, para fazer o IPO da Move nos Estados Unidos. A bolsa lá nas máximas históricas. Por questão de risco, o Brasil não teve muito apetite de investidor lá fora, na bolsa americana, para comprar o papel. Eles deram um passo atrás e não fizeram a emissão de ação. Ou seja, uma empresa com faturamento lá fora, o controlador brasileiro, os investidores lá fora não tiveram tanto apetite para esse papel, e a empresa teve que dar um passo atrás. Isso é um momento de mercado bom lá fora, né? Então você vê como é que existe uma relação direta com isso, né? Não é só uma coisa do jornal do dia a dia. Existe um porquê por trás. Agora um ponto interessante para quem investe, tomar essa decisão, né? Igual no momento que a gente está gravando esse vídeo, o juro está em 15%, né? A taxa de juros Selic, né? A taxa básica da economia, que é lá né, influenciada pelo Banco Central ali, né? Então, veja, a gente está com um juro muito alto, faz sentido a gente fazer uma alocação para se aproveitar, digamos, né, usufruir desse juro que está sendo alto por meio de renda fixa, né? Então o investidor ele tem essa opção de,
possui ativos de renda fixa, inclusive com valores bem baixos, né? Não precisa ser nenhum milionário para fazer isso. A partir de R$ 30. A partir de R$ 30 você consegue fazer, então assim, está acessível, né, para grande parte dos brasileiros, seja nos bancos, nas corretoras, enfim, plataformas, você consegue um acesso fácil, você consegue rentabilizar bem seu dinheiro hoje de forma muito fácil, né? Mas se você fica ali ganhando 15% hoje, você está deixando de alocar esse dinheiro, por exemplo, na renda variável, né? Então você sempre toma uma decisão, investir é sempre comparar as coisas e alocar o seu recurso, né? Isso aí. Então se você está investindo ali nos 15%, beleza, está ganhando dinheiro hoje. Só que como a gente investe para frente, não é para o presente, até porque o horizonte, né, para frente é muito maior do que hoje, né? Exatamente. Então a gente precisa sempre olhar para frente, também a gente não investe para trás, então a gente precisa até ter algumas projeções, economistas tentam ajudar dessa forma, mas também é um desafio, né? As projeções são muitas das vezes frágeis, né? São frágeis, né? A qualquer mudança. Porque elas estão atreladas à situação atual, né? Qualquer coisa que muda lá no futuro, aí não tem domínio e muda os números tudo, né? Exato, sim. Mas então, aquela pessoa que está focando em investir hoje, com juro alto, está fazendo um bom negócio hoje. Agora, como você falou, a economia, ela trabalha com expectativa. Sim. Então, se existe uma expectativa de que esse juro vai cair lá na frente, que é o juro futuro que a gente fala, né, que tem até indicadores, é o DI futuro, né, que a gente acompanha, os ativos de renda variável, né, que gostam de juro mais baixo, digamos, né, o ativo de renda fixa gosta de juro alto, né, não pode fixado ali. Renda variável gosta de juro baixo. Então, quando a renda variável, as empresas começam a entender que esse juro vai baixar, o próprio mercado, o investidor internacional, muitas das vezes vai investir aqui, porque o cenário vai melhorar com o juro mais baixo, isso acaba apreciando o preço das ações, né? Isso eleva, até por questão aritmética mesmo, de conta, né? Para quem não sabe, o valuation, né? É quando a gente pega e estima o preço de uma empresa, o valor de uma empresa, né? Quanto vale a Petrobras, quanto vale... Isso é, de certa forma, mensurável, né? Por umas contas, né, que os economistas gostam muito de fazer. Aproximação. Uma aproximação projetando esse crescimento, fluxo de caixa no futuro, né? Então, empresas que têm fluxo de caixa maior lá na frente projetado tendem a ter um valor maior hoje, né? Então, e todo esse cálculo, ele envolve o juro, né? Se o juro estiver mais baixo, o que acontece? O preço hoje dessa conta toda aumenta. Isso aí. Se o juro estiver mais alto, o preço cai. Por questão da matemática mesmo. Questão de tempo, né? Exato. O horizonte temporal e o juro ele influencia no preço que você calcula. Hoje a matemática você vê isso, né? Na equação do valuation, lá fluxo de caixa descontado, a gente fala. Então, se o juro lá na frente ele deve ficar mais baixo, os preços já começam a subir hoje. Então aquele cara que está alocado a 15% hoje, está rindo à toa, ele pode perder essa valorização desses ativos. Então, não é só esperar, né, Jardel? Quando os juros começarem a baixar, eu vou sair da minha renda fixa, vou investir na renda variável, porque isso vai melhorar. Porque os preços da renda variável começam a subir até antes do juro baixar, né? Seria isso? Exatamente. O mercado ele tende a precificar antes de começar a acontecer. Mas essa questão tem que estar muito clara para o investidor em relação ao objetivo dele. Se é um objetivo de longo prazo, né, que é construir um patrimônio financeiro com boas empresas, por exemplo, geralmente esses momentos de juros elevados são excelentes momentos para poder entrar, né, e poder comprar esse nível de ativo. E como você bem disse, né, esse fluxo de caixa esperado dele já tem esse desconto dos 15% hoje. Né, ou seja, naquele preço já está embutido os 15% olhando para frente. Mas por ser renda variável, não tem nada travado, né, nada escrito que vai ter aquele retorno. Não tem um contrato, né? Não tem um contrato especificando como na renda fixa. Existe uma expectativa de preço em relação a esse ativo, ou seja, quando eu trago esse valor, esse fluxo de caixa para hoje, né, eu estou trazendo justamente a mesma taxa que eu recebo hoje, para justamente ficar em mesmo bases comparáveis no sentido de quanto que ele vale hoje com as condições econômicas hoje. Mas pensando no longo prazo, esses momentos de juros elevados são justamente bons momentos para poder começar a construir essa posição de longo prazo. Mas mais do que momento ou time, ter esse tipo de ativo tem uma relação direta com o perfil. Né? Tem um perfil para ter esse tipo de ativo? Eu aceito meu ativo meu dinheiro ter esse tipo de oscilação? Se sim, né? Se aceitar esse tipo de oscilação, entender que faz sentido, quiser tomar esse risco, né? Aí faz sentido começar a incluir isso na carteira. Se não, né? Muitas vezes é melhor ficar na renda fixa mesmo, aproveitar esse cenário de juros elevados, sabendo que não é para sempre, né? Isso vai acabar em algum momento. O mercado hoje espera que a partir de
março, abril, ano que vem, a Selic já começa a diminuir, fechando 2026 na casa de 12,5, né? Mais uma E vez, esse cenário, expectativa, né? a expectativa Não não é tem uma certeza. nenhuma certeza, nenhuma definição. Se cair uma bomba em qualquer lugar do mundo, talvez já influencie aí nos preços dos ativos, né? Exato. Se Os o Irã indicadores. voltar a atacar Israel ou vice-versa, pode ser que essa conversa aqui fique defasada amanhã, né? E aí que está a dificuldade, né? Aí que está a dificuldade, porque não tem como quantificar isso. Então as previsões dos economistas, na verdade, são uma previsão baseada no cenário atual ou no cenário que pode acontecer. É isso. O cenário atual dado com algumas premissas. Uhum. A partir do momento que as premissas mudam, muda e tudo. podem mudar, né? Aquele número já não tem mais sentido, né? Porque igual a gente tinha, né, um juro previsto de 9% no final de 2023, 2024, né? A gente fechou 12 e pouco, né? Começou o ano passado com expectativa de juro 9,5 a 10 para 24, talvez 8,5 final de 25. Uhum. Hoje, né, a gente fechou ano passado com 11 e 25 e deve fechar 25 com 15% de juros. Mudou completamente. Mudou completamente, parece que é outro contexto, outro cenário. Né? Mas por quê? As condições mudaram, as expectativas também mudam, tem que reavaliar o cenário. Uhum. Perfeito, por isso que vale a pena fazer o balanceamento adequado da carteira para diferentes cenários, né? Não é pesar num único lado ali do barco. Né? Isso, na prática a gente nunca vai saber para onde vai ser Selic, para onde vai a inflação, né? Se é o melhor momento para comprar bolsa, renda variável ou não, só tem renda fixa. Quando a gente monta uma carteira, diversificada, não é para ter o máximo rendimento no cenário de 2 anos. É para ter um bom rendimento nessa janela, né, considerando as possibilidades. Várias condições. Eu não vou nem ter um melhor retorno, mas eu também não vou ter o pior retorno. Então eu vou construir uma carteira para que dentro desses limites eu tenha uma performance adequada, né, dentro do meu objetivo também e do meu perfil de investidor. Interessante, por exemplo, em 2020 o juro bateu 2%. 2%. Né? E os pré-fixados estavam ali na casa dos 8%, né? Isso, chegou a 3, 4, 8. Então, você podia ter 400% de CDI naquela época. 400. Então, parecia um bom negócio, né? Pois é. Então, muitas pessoas, a gente vê, né? Travou o dinheiro por 5, 6 anos. Exato, pegou lá em 2020. Ali pré-fixado de 8% em 2020. Você estava ganhando CDI de lavada, fácil, né? Só que, o juro veio subindo. Se a pessoa está com esse título até hoje, ela está chorando aí, né? Exatamente. 15% contra 8% ali, cuja oportunidade é bem alta, né? Exatamente. Bom, então tá um pouco explicado aí como é que a economia funciona, como é que isso afeta nossos investimentos, como funciona o trabalho de um assessor de investimento na parte da alocação, né? Que a gente consegue fazer um mix de ativos ali, não para rentabilizar o máximo hoje, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 2 anos, mas é dentro do perfil, dentro dos objetivos da pessoa, fazer uma alocação que se adeque a diferentes cenários para que os objetivos sejam atingidos. Né? Isso. Acho que esse é o principal. Exato. A ideia de entender a economia aqui é mais para você facilitar a compreensão na hora de elaborar uma carteira. Mas a gente vai sempre voltar naquele ponto inicial, todo mundo fala, a diversificação é o principal ponto, você tem que estar diversificado. Né? E aí, seja em renda variável, renda fixa, quais proporções, mas se você tiver uma carteira equilibrada, né, dentro de um cenário moderado, né, provavelmente você vai ter um retorno médio aceitável ali ao longo do tempo. Pode não ter tão bom em uma janela ou outra, mas ao longo do tempo isso vai se provar. É normal em algum momento ficar abaixo do CDI, em algum momento ficar acima, por causa justamente dessa diversificação. Alguns ativos vão ser detratores, outros vão ser, né, favoráveis naquele cenário, algo que é imprevisível, mas, né? Exato, assim, é normal a carteira ficar abaixo de algum índice. Né? Algum índice. Seja CDI, seja bolsa, seja dólar. Por exemplo, hoje os ativos... Porque eu estou diversificado, né? Exato. Se eu tenho mais de um ativo na carteira, e eu tenho um ativo que é o melhor naquele período, não tem como ser melhor que aquele ativo. Tudo, né? Então eu vou ter um retorno médio. Quando em momentos de Selic muito alto, é muito difícil bater o CDI. Né? Tu vai ficar na casa ali de 80, 85, mas em momentos de Selic mais baixa, é muito mais fácil bater o CDI, mas é muito mais difícil bater a bolsa. Por quê? Você está diversificado. Uhum. Em momentos de muita aversão a risco, vai ser muito difícil bater o dólar. Né? Mesmo batendo no CDI, mesmo batendo na bolsa, batendo na inflação. Então, uma carteira equilibrada é para justamente eu ter um retorno médio ao longo do tempo.
né? Não necessariamente tem a maior rentabilidade em todos os momentos, em todas as janelas ou em todos os ciclos. Perfeito. Muito obrigado, Jardel. É isso, valeu, até a próxima. Até a próxima. Então, fica aí a dica do Jardel com relação a como você pode lidar com seus investimentos de uma forma inteligente, diversificando em diferentes ativos, para que diferentes cenários sejam superados, né? Independente do que aconteça. O assessor de investimento ele atua muito para isso. Nem sempre você vai ganhar do CDI, em alguns momentos você vai perder, em alguns momentos você vai ganhar da inflação ou perder para a inflação, vai depender de cada cenário. A alocação ela está ali para fazer com que seus objetivos sejam atingidos, seja de curto, médio, longo prazo. Para isso que existem os assessores de investimento. Então, vamos para a próxima. Grande abraço. Fechado. Valeu.